olho para você e eu vejo coragem. Eu acho que eu sou sem noção. Essa é coragem? Eu Eu acho que a sinto linha é isso. muito tênue. Me conta. Eu não sei, eu acho que eu... Agora eu tô até mais medroso. Qual que seria o comparativo, assim, coragem e medo? Coragem porque eu acho você Ah, desbravador. Eu acho você uma pessoa muitas vezes destemida. Você tem atitudes que ok. rompem bolhas. Você, até nas suas falas, quando é natural para você, né? Uhum. A gente estava até brincando quando a gente falou da tua irmã, que é a primeira pessoa a fazer faculdade na sua Uhum. família, e você Nossa, eu acho isso incrível. orgulhosíssimo, né? E aí você disse assim, pô, para mim não foi muito fácil, né? Eu comecei e tal, tal, tal. E você traz, e você tem também uma capacidade muito interessante de tentar olhar algo bom das situações mais dolorosas, assim. Você tem uma espécie de uma resiliência, né? Aham, vamos lá. Ahn, É engraçado, porque antes de começar a gente tinha falado que as pessoas que estão expostas na internet, elas são interpretadas pela audiência como pessoas bem resolvidas, que não têm É. problemas, que têm uma autoestima inabalável. No meu caso, as pessoas realmente me veem como uma pessoa que tem uma jornada de vida pessoal muito inspiradora e como uma pessoa corajosa. Mas do meu lado, eu vou te dizer que eu nunca me senti corajoso nem desbravador. Eu sempre me vi como uma pessoa que já estava na pior situação que pudesse estar, então não tinha nada a perder. Sabe, as pessoas falam, por exemplo, ai, você com 18 anos, nossa, você entrou num ônibus e foi morar para o Brasil, que foi o que aconteceu. Sim, mas eu fiz isso porque eu não tinha vínculo familiar, porque eu tinha sido mandado embora, porque a minha mãe tinha deixado muito claro desde a minha infância que eu fui uma gravidez não desejada. E quando eu comecei a sair daquela fase de criança para adolescente, que eu comecei a desenvolver características, né, que você desenvolve os traços, eu fiquei mais parecido com meu pai. Então aquilo gerava nela uma repulsa, né, por conta do relacionamento que eles tiveram. Então, as coisas que eu fiz na minha vida sempre, que as pessoas interpretam como assim, ai, coragem, na verdade foi porque eu estava muito na merda e só tinha isso para fazer, sabe? Só tinha isso mesmo. Por exemplo, por que que eu vim para o Brasil? Eu tinha sido mandado embora com 16 anos, que foi nessa fase de adolescência, de traços e tudo mais. E eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, foi com 15 anos e pouquinho, porque eu fiquei 2 anos e meio trabalhando como assistente, lavando cabelo, fazendo café, e limpando o chão de salão, e em troca a dona me deixava dormir nos fundos do salão, que tinha um quartinho, e eu comia, tinha as minhas refeições lá, dentro do salão. Então era essa a nossa parceria. E quando eu fiz 18 anos, eu olhei para mim e falei, tipo assim, o que que eu vou fazer, sabe? Eu vou ficar aqui, assim, quantos anos mais eu vou ficar aqui? E era uma situação meio, assim, estranha, assim, sabe? Você, né, trabalhar por um lugar para dormir e... que eu dormia no sofá, né? Para um lugar para dormir e comida, assim, eu acho que era deplorável demais, apesar de eu ter vivido outras situações, mas eu já tinha, assim, cansado um pouco. Então, assim, ontem, inclusive, eu estava num restaurante e veio uma pessoa, me abordou e fez, assim, um mega discurso falando que admirava várias coisas que ela já tinha visto, que eu tinha contado em podcast ou algo assim. E eu fiquei realmente com essa mesma sensação, que as pessoas, ainda que você conte tudo, elas continuam a te ver. É uma coisa meio idolatrada, não? Como Eu você me se, sinto idolatrado. como você se vê? Eu não me vejo assim. Eu acho que. Não sei, mas eu não me vejo assim, não. Eu não me vejo inferior, né? Eu sei quem eu sou, tenho plena consciência da minha jornada, mas eu sou uma pessoa que
nunca teve assim uma inteligência mega diferenciada. Eu nunca tive, não, foi uma construção. Eu vejo dessa maneira, Você sabe que quando você me conta um pouco da tua história, eu vejo que você não desistiu de si. Não, isso realmente não. E é muito difícil Isso quando realmente não. Eu sempre tive plena consciência, assim, desde criança. Desde criança, não. Assim, acho que se eu não contar a infância, a gente não vai entender o hoje, assim. Mas basicamente foi isso que aconteceu. A minha mãe teve o meu irmão, ela engravidou do amor da vida dela, que ela amava, Miguel. E aí eles terminaram e ela conheceu meu pai. Foi um relacionamento que não foi bacana. E aí ela engravidou de mim. Aí, tipo, é o que ela me conta, é o que eu sei porque ela me conta isso desde que eu tenho 4, 5 anos. Ela contava essa história para mim esporadicamente, assim, durante a minha infância toda. Aí ela engravidou, ela tentou abortar, não conseguiu. Tipo, ela inclusive me contou como que ela tentou me abortar. Ela falou que ela tinha introduzido uma agulha de fazer costura, assim. Sabe aquelas agulhas de fazer, tipo com lã, sabe? Não sei Uhum. como que é o nome disso. Tipo tricô. Tipo tricô, mas tem umas maiores, que é para fazer peças maiores. Então, eu fui e o meu pai também não me queria. Então, ele não gostava de mim. Tipo assim, não. Hoje em dia até tem leis que obrigam a pessoa até, pelo menos, pagar, mas naquela época não tinha. Eu tenho 33 anos, há 28 anos, pelo menos, não tinha lei de paternidade, essas coisas. Então, como que eu cresci? Sendo uma criança que era sempre destaque na sala, eu sempre era muito reconhecido, super elogiado pelos professores, eu sempre tive boas notas, nunca fui o melhor aluno, mas eu sempre tive boas notas. Eu acho que isso é algo que eu faço até hoje. Eu dou o meu melhor esperando o reconhecimento das pessoas, por conta, talvez, desse contexto que eu tive familiar, né? De eu achar que tinha alguma coisa errada comigo em relação aos meus irmãos. Então, eu achava que se eu fosse o melhor aluno, nunca consegui ser o melhor, mas assim, se eu fosse muito bom no que eu fazia, eu ia ser visto com outros olhos, né? Mas de fora parece que eu sou corajoso. Interessante. Aham, acho que... Eu continuo te achando corajoso. Eu continuo achando muito valioso você, mesmo sem reforçamento, mesmo Uhum. sem essa validação, mesmo sem esse incentivo, Assim, nunca tive. mas Nunca tive. você continuou focado. Você Sim. continuou num caminho construtivo. Eu nunca consegui não dar o meu melhor, mesmo entendendo o contexto. Nem hoje como adulto. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso dar o meu melhor e eu morro de... Assim, o meu maior medo, por exemplo, é eu frustrar as pessoas que me acompanham com o produto que eu lancei e elas acharam que a qualidade não é boa. Assim, para mim isso seria o fim, sabe? Tipo, seria o pior que poderia acontecer. Mas voltando à observação que você falou de que eu não me abandonei, assim, eu realmente, assim, quando eu entendi, só que aí eu já tinha, acho que foi quando fui mandado embora, nessa fase. Porque a minha mãe, ela me maltratou bastante, segundo a psicóloga com a qual eu fiz terapia durante muitos anos, ela fala que me maltratou muito. Mas para mim ela ainda era assim, eu amava demais, para mim ela era assim a minha maior ídola. E até hoje eu conto assim, algumas coisas que aconteceram, que ela me dizia, mas eu não, assim, não consigo sentir nada negativo, entendeu? Acho que é assim, não sei como te dizer. Tá tudo bem? É. O que você tá sentindo? Ok. O que você tá sentindo? Mas desculpa, eu realmente entendi que eu só tinha eu.
Isso para mim ficou muito claro. Interessante quando a gente fala só tinha eu, e ao mesmo tempo o quanto pode ser incômodo quando alguém nos idolatra ou quando alguém identifica características virtuosas, as quais parecem tão brilhantes e tão grandes. E que medo das pessoas acreditarem que eu sou tudo isso, em algum momento, por algum deslize meu, elas descubram que eu não sou nada disso. Um dos maiores desafios que a gente tem na vida é reconhecer as vozes internas que ecoam dentro da gente, que vêm desde lá de trás e que são diversas, porque elas partem de pais que viviam as suas situações, que tinham as suas limitações, que tinham os seus Sim. conceitos, os seus preconceitos, tinham as suas questões mal resolvidas, tinham um momento que viviam. Então, puderam falar, ser e fazer o que transbordava neles. E nem sempre essa conduta, ela é agregadora, construtiva. Muitas vezes ela é destrutiva, ela machuca, ela é disforme. Muitas vezes aquilo que os pais dizem para nós na infância diz mais sobre eles do que sobre nós. Diz mais sobre as próprias sombras deles do que sobre a gente. E aquilo nunca foi nada parecido com o que somos, mas foi o que a gente escutou e acostumou a enxergar sobre nós. Por isso que há uma distância entre o empenho que fazemos em tentar corresponder, acertar, ser perfeito, para que então me amem, me aceitem. Eu quero pertencer, eu quero ser digno desse amor. E eu entender qual é o meu valor. Me apropriar de tudo isso. Sim. Não para o outro, mas para mim. E para mim a cerejinha do bolo. Acreditar, entender e confiar. Que por melhor que eu seja, eu vou falhar. Sim. Às vezes você vai fazer um produto, algum deles, que não seja tão que não vai incrível agradar, quanto você quis. Às vezes eu vou atender um paciente e não vou ter intervenções tão legais quanto o outro. Isso não me faz ruim. Isso não te faz pior. Isso te faz humano. Sim. Sim. E eu não amo você por você ser perfeito. Ninguém é. Mas eu te aceito, te amo e tenho um lugar para você no meu coração, pela nossa conexão, pelo que você representa. Eu abraço e acolho as suas características. Esse é o vínculo sincero. Se a gente só se vincular com alguém porque esse alguém é perfeito, ou se a gente só quiser estar com pessoas sendo intolerantes a qualquer deslize, a gente também vai acreditar que a gente precisa o tempo inteiro estar perfeito e corresponder, e a gente não pode nem relaxar, que nesse relaxar ou nessa escorregadinha pronto. Isso eu não tenho, é só no trabalho mesmo, tá? Que bom, É só que realmente bom. assim, quando tem nessa situação em que existe uma expectativa do lado de lá e um compromisso do lado de cá. Então, isso que durante muito tempo foi assim, a minha configuração de ser como criança, com o tempo, eu faço muita terapia. Eu sempre fui uma pessoa que eu economizava na comida para poder fazer terapia. Pelo menos eu lembro que há 10 anos atrás era 90, 60 reais a sessão. E eu me lembro que eu economizava, se eu não saía os finais de semana, mas eu fazia pelo menos uma vez por mês. Que legal. Então, Você percebe a tua construtividade? E você percebe o seu cuidado com você? é porque eu sempre achei interessante. Saúde mental A sua ser, saúde, né? sim.
Aí, desculpa, só voltando a essa linha do tempo que a gente tinha falado. Então, quando minha mãe assim me mandou embora definitivamente de casa, que ela verbalizou, que eu fiz assim a leitura da expressão dela, de que realmente assim ela não me amava, porque durante muito tempo eu achei que fossem instabilidades dela, que ela não estava num dia legal, ou que eu tivesse realmente feito algo errado, mas quando teve um dia específico que, assim, que eu senti que quebrou alguma coisa. E nunca mais o nosso relacionamento foi o mesmo. Mas naquele momento, assim, tudo que eu fazia pelos meus irmãos, apesar de eu não ser o mais velho, eu limpava a casa, eu criei os meus irmãos que vieram depois, que ela tinha esse hábito de ela dava uma sumida, arranjava um namorado, voltava grávida. Aí ela voltava com meu padrasto dava o sobrenome para a criança, aí, tanto assim que a gente tem 2 anos de diferença entre um e o outro, se foi um atrás do outro, fora uma que faleceu assim que nasceu. Faleceu com 3 dias, mais ou menos. Então, quando aconteceu esse momento, esse rompimento, assim, que eu realmente tenho essa sensação de que quebrou alguma coisa que eu nunca mais consegui recuperar, Quebrou para quem? para mim, eu acho. É. Aí eu comecei a fazer por mim mesmo tudo que eu fazia pela minha família. É, foi basicamente Você não acha isso. que tem algumas coisas que são boas em quebrarem? Eu amo a minha história. É. Assim, eu realmente amo a minha história pelo fato de que eu só consigo linkar todos os meus resultados positivos, profissionais e pessoais, a todas as minhas dores. Então, eu sei assim, as pessoas têm muitas observações negativas a fazer sobre várias coisas que eu já fiz na internet que desagradou as pessoas. Mas, como profissional, as pessoas não falam, porque eu sempre dei o meu melhor como profissional. Tanto assim que minha carreira na área da beleza foi de uma ascensão, assim, sinistra, do tipo, eu cheguei no Brasil para limpar chão e trabalhar como assistente. Em 2 anos eu já era profissional, com 4 anos de Brasil eu já era um profissional de beleza que tinha uma agenda lotada, e com 6 anos de Brasil eu já era conhecido nas redes sociais. Qual você acha que foi seu diferencial? Eu acho que foi realmente esse diferencial de que, por muito tempo, eu fiquei dando o meu sangue pelo reconhecimento das pessoas. Eu realmente queria ser amado, e eu encontrei no meu trabalho uma maneira de ser validado. Foi a primeira vez que alguém me elogiou, quando eu lavei um cabelo e a pessoa falou: "Nossa, ninguém nunca lavou meu cabelo tão bem". Eu falei: "Meu Deus, tipo, eu tô sendo reconhecimento, sabe? Eu faço algo muito bem". Foi assim. Ah. Você se acha nesse lugar? Sim, como profissional, sim. Por que que você Como pessoa também, eu acho que eu mas sou um bom amigo, assim, os meus relacionamentos por que você afetivos. frisa tanto o profissional? Por que que você frisa tanto e você Porque a minha desmembra? vida pessoal eu tô vivendo tem 1 ano e meio. A sua vida pessoal, É uma você outra a sua vida pessoal, você vive desde o teu primeiro sim, suspirinho. sim. Mas eu comecei, há uns 2 anos, mais ou menos, eu tive um período, eu sempre fui, por incrível que pareça, eu sempre fui estável emocionalmente, né, às É. vezes um pouco mais, mas eu nunca fui muito assim de muitos extremos, né, eu sempre me manteve meio estável. Passei por situações terríveis, mas eu acho que eu não sei, eu nunca cheguei a me desesperar muito. Eu sempre acreditava que pudesse acontecer alguma coisa, sabe. Teve um período, assim, para mim, que foi exatamente com 2 anos de Brasil. Eu estava aqui, eu precisava, legalizar a minha documentação, senão você é deportado com 2 anos, né, que é o Uhum. prazo que você tem. E aí eu precisava, confirmar não, eu precisava na Polícia Federal, ter um comprovante de renda tipo, que eu estava aqui para trabalhar, né. Sim. E aí, nessa época, eu era assistente de salão ainda, limpava o chão, fazia café, mas eu já estava começando a virar profissional.
E uma cliente, eu sempre tive muito isso com as minhas clientes. Às vezes, eu não tinha um trabalho 100%, mas eu acho que você, como consumidora de salão, sabe do que eu estou falando. Eu não tinha um trabalho 100%, mas a minha cliente via que eu tinha desejo. Então elas falavam, olha, eu adorei a escova, mas eu acho que da próxima vez a gente pode puxar mais, porque ela durou, assim, 3 dias, né? Naquela época as pessoas lavavam o cabelo 2 vezes Uma por vez. semana, uma vez por semana. Então a escova era, nossa. Entendeu? Era mais ou menos assim. Aí uma cliente foi, o meu sonho era ser maquiador, aí uma cliente que eu lavava o cabelo e já secava, fazia finalização, falou, olha, vamos fazer o seguinte, a minha pele eu faço em casa, eu venho aqui, você faz o meu olho e cola cílios. Na hora em que ela foi marcar a maquiagem, eu amei, porque ela ia me dar a oportunidade de eu fazer a minha primeira maquiagem em salão. Aí a hora que ela foi marcar, o dono do salão chegou lá e falou, olha, o Agostinho, ele a maquiagem do Agostinho não tem perspectiva, ele nunca vai sair do lavatório, ele não tem talento para maquiagem. Aí ela ficou super constrangida, nunca mais vi ela, enfim, nunca mais soube dela. E aí eu fui mandado embora, assim, 3 dias depois, porque ficou aquele climão, assim, eu fiquei meio Uhum. ofendido, eu nunca Claro. desrespeitei, mas ficou, assim, um climão do que, assim, eu não conseguia interagir com ele. Uhum. E modéstia à parte, eu era tão bom assistente que o dono do salão, ele fazia penteado e corte. Ele olhava para mim, eu sabia qual tamanho de pente ele precisava, se ele precisava de um grampo de cabelo ou de um fixador. Era assim uma coisa, você não tem noção. Eu olhava para ele, eu sabia se ele estava com sede, se era de água ou de suco de cranberry que ele gostava de beber, se ele estava com fome de café com leite. Assim, eu realmente, assim, eu sempre dei o meu sangue no trabalho. Sabe, eu sempre fui um excelente. Se eu não sabia fazer alguma coisa, eu era a primeira pessoa a se oferecer a aprender. E eu sempre fui rápido, sempre aprendi tudo muito rápido. Ahn, Aí ele me mandou embora e eu precisava pagar as taxas da Polícia Federal e tudo mais, aí eu acabei me prostituindo. Tipo, mas naquela época não era a prostituição de hoje, que é uma prostituição de luxo, que as pessoas abrem um OnlyFans e ganham milhões. Não, não era assim. Naquela época era tipo por um prato de comida para sobreviver. Então, nessa situação foi que eu me senti assim muito miserável. De todas as situações que eu passei, acho que foi a que eu me senti mais miserável, porque eu falei assim, meu Deus, eu preciso pagar as taxas da Polícia Federal, voltar para o Uruguai vai ser mais humilhante ainda, sabe? Eu vim para cá, vou fracassar, vou dar certo. Fazer sexo com as pessoas por dinheiro assim, é uma situação de extrema vulnerabilidade. E, ao mesmo tempo, enfim, me prostituí por um período foi curto, assim, tipo 3 meses. E como eu estava sem o que fazer durante o dia, porque a prostituição funciona à noite, eu fui fazer trabalho voluntário no hospital oncológico. E aí, o que aconteceu? Isso foi há quase 14 anos atrás, ou 15, foi exatamente quando surgiu o Instagram. Sabe quando surgiu a rede social Instagram? Que foi o que aconteceu Foi com o TikTok. 2014, né, que deu uma... Que foi o que aconteceu com o TikTok hoje. A pessoa que entra no TikTok já viraliza, porque não tem muitos usuários. Então, o que aconteceu? Eu era um maquiador, mais ou menos, né? E eu estava fazendo trabalho voluntário no hospital oncológico. No hospital oncológico, você tem a seguinte situação. A mulher tem muitas manchas, porque a quimioterapia mancha muito a pele, olheiras, ela não tem cílios, nem sobrancelha. Então, no paliativo, eu pegava as perucas, lavava, escovava, em casa, levava pro hospital. Teve uma vez, inclusive, que a gente pegou, tipo, 40 perucas que tinham doado pro hospital, mas estavam sujas. E aí eu falei para outras pacientes que já tinham se curado do câncer e que costumam fazer trabalho voluntário. Eu falei, olha, eu sair com um cliente, ele me levou num motel que tem uma jacuzzi incrível. Eu acho que a gente pode pegar um quarto naquele motel, lavar as perucas na jacuzzi e depois secar em casa. A gente fez isso, acredita? Gostoso.
Enfim, aí o que que acontece? Imagina, eu era um péssimo maquiador, Que contraste, né? bizarro, assim, bizarro. Você acha Bizarro. bizarro? Eu acho bizarro, inclusive, a minha amiga, que era paciente oncológica na época, já vamos chegar nisso, estou indo visitar ela agora, que mora em Los Angeles. Eh, Aí o que que acontece? Eu era um péssimo maquiador, assim, era bem meia boca, tava muito na merda. Aí eu desenvolvi as minhas técnicas para conseguir fazer aquela pele maravilhosa nas pacientes oncológicas, entendeu? Porque elas queriam esconder manchas. E detalhe, você colar cílio postiço numa pessoa que não tem cílios. Então eu acabei desenvolvendo as minhas próprias técnicas. Ao invés de eu passar a cola no cílio e já encostar, eu deixava a cola pré-secar, que daí quando você encosta não escorrega para dentro do olho, porque a pessoa não tem cílios. Eu desenvolvi várias técnicas de contorno, de iluminação, que Você consegue observar a diferença entre fazer o que precisa para sobreviver e fazer o que é o que necessário. gosta? Ah, ok. Veja, Ok. você conta da Sim. prostituição como algo necessário que você não tinha orgulho, Não, você se zero. sentia mal. Mas depois você conta do contraste, o que você fazia no mesmo dia, inclusive, que Aham, era sim, fazer o trabalho voluntário, sim, né, num espaço oncológico, cuidando dessas pessoas, usando o seu dom. Você sim, percebe? sim. Esse é você, percebe? Isso eu percebo. Aquilo que você Isso eu faz, percebo. que Eu você fico tem até eufórico, prazer, assim, com esse contraste. É. Eu gosto de ver esse contraste isso. na minha vida, porque é real, é tão real que as pacientes oncológicas comentam até hoje, elas repostam coisas. Enfim, aí, Você tem vínculo até hoje? até hoje. Até hoje eu faço trabalho voluntário num hospital oncológico. E dentro da logística da minha empresa, eu gosto de fazer trabalho social. Não divulgo muito, mas eu faço bastante. A gente, O que você faz? porque eu amo, a gente recebe lenços. Escuta. Receba o que eu falo para você. Eu tô recebendo, tô entendendo tudo. Eu sei, mas Tô amando. você tem um histórico muito escasso de gratuidade afetiva. Uhum. E eu tô trazendo para você que você tem uma capacidade de doação daquilo que você tem de melhor Eu amo. para fazer bem para o outro, que é lindo. Eu amo, mais do que pra mim mesmo, tá? Assim, eu amo me doar. Aí, Pamela, ai, desculpa te cortar, porque essa aqui é a melhor parte. Você não tá me cortando. Aí pensa, eu, eu fiz essas técnicas específicas para paciente oncológica, aí do nada surgiu o Instagram. Aí pensa, quando o Instagram surgiu, você se lembra que o boom de Instagram era vídeo de maquiagem de cobertura total de pele e Era de isso colar mesmo. cílios, aqueles contornos e... Foi a febre, né? Foi a febre. Aí uma das pacientes oncológicas começou a gravar quando eu maquiava ela e a postar. O vídeo viralizou, eu fiquei mega famoso, não tinha trabalho, tava até me prostituindo para sobreviver. Aí do nada todos os salões de Florianópolis querendo me contratar, porque eu era mega badalado. Aí Você eu estava em Florianópolis? morava em Florianópolis. Eu comecei a dar entrevista pra Globo, pra Record. Você não tem noção. Tipo assim, maquiador viraliza com técnicas de não sei o quê. Aí, tipo assim, uma coisa que eu tinha aprendido, porque eu realmente aprendi a maquiar com pacientes oncológicas. Então, e realmente, se você maquia uma pessoa que está fazendo quimioterapia, você consegue maquiar qualquer pessoa. E as técnicas de contorno que viralizavam na época era o que a gente fazia, porque a quimioterapia deixa o rosto inchado, manchado com olheiras. Aí você afinava o rosto, cobria totalmente as manchas e as olheiras. A minha amiga ficou famosa, ela se curou do câncer, o nome dela é Flávia Flores. Ela escreveu um livro que se chama Quimioterapia é Beleza. Que legal. Sim, sim, super. E eu fiquei famoso também. Aí, do nada, eu tava com a agenda lotada e assim foi, assim, com 2 anos de Brasil, eu já estava bem Eu financeiramente. acho que você fez por essas mulheres muito do que era importante fazer por você. Porque essas mulheres, elas estão muitas vezes perdidas de si mesmas. Uhum, Elas sim. estão frágeis, vulneráveis, não encontrando as mulheres que existem nelas. Elas muitas vezes não têm sim, vontade de se sim. arrumar, se sentem, inclusive, incapazes e sem o direito disso, e sem a razão disso. E você ajudou-as a retomar a autoestima,
gostar de si, Sim. Isso realmente aconteceu. deixar com que elas percebessem e florescessem a sua beleza. Sim. Isso eu realmente fazia. Agora, como a gente conecta com a dor das pessoas, né? Você não acha que a gente conecta demais com a dor das pessoas? Porque aonde Eu acho que existem pessoas como você que têm capacidade Ok. disso. Porque, Você me ouviu? sim, eu entendi. Eu conectava demais. Ei, vem cá. Tá tudo bem? Ah, Respira. ok. Olha pra mim. É lindo o que você fez. Você sabe que quando a gente faz pro outro, a gente também faz pra gente. E se tem uma oportunidade que a vida nos dá, que é maravilhosa, chama-se reparação. Da gente se permitir fazer para os outros o que a gente gostaria muitas vezes que tivessem Eu amo feito isso, tá? para nós. Eu amo fazer isso. Você ouviu? Sim, eu tô ouvindo tudo. Eu sei. E eu tô amando que está fazendo sentido. Pamela, tem uma face do câncer que é terrível. Que é quando a pessoa está no estágio em que nem o marido, nem os filhos vêm visitar, sabe? Era terrível. Porque a pessoa, ela deu tudo pela família, pelos filhos, pelo marido. E no final do câncer, ninguém ia visitar. Porque estava feia, porque estava sem cabelo. Era horrível. Mas eu entendia o que a pessoa estava sentindo, sabe? Porque eu sabia o que era você dar tudo e as pessoas não estão nem aí para você. Infelizmente, isso é uma realidade da mulher que passa pelo câncer. Quando ela está em estágio terminal, todo mundo some. É desumano. Então, eu conectava demais com essas pessoas por conta disso. Sabe? Você fala do abandono, Uhum. você fala da dor do abandono, você fala da rejeição. E de novo eu vou repetir. Eu falo que Ai, a meu vida, Deus. a vida, ela apresenta alguns trens pra gente que eu acho que a gente pode pegar para fazer algumas viagens que podem ser curativas. E algumas pessoas, elas estão atentas o bastante, assim como você estava atento para olhar qual pente o cabeleireiro precisava, o que ele queria aquela hora, se ele queria água ou não. Você também esteve atento para perceber o trem, pegar o trem e fazer uma viagem de reparação da sua própria história. Porque quando você acolhe ok. essa mulher, Uhum. essas mulheres, quando você dá colo, quando você com certeza devia dizer, vou te deixar linda, Aham, sim. você tá ficando maravilhosa. Nossa, era uma festa. E elas deviam ficar mesmo. Se elas amavam. Você sabe que mostra? Que ainda que você não tenha recebido isso, você soube dar. Uhum. E isso é muito corajoso. Não Muito sabia, tá? corajoso. Essa consciência eu não tinha. Mas eu quero te dar de presente um pensamento. Obrigado. Um pensamento, para você nunca esquecer. As pessoas mais corajosas que eu conheci na minha vida são as pessoas que ainda não tenham tido, encontraram um meio Uhum. de se reabastecer, de desenvolver em si e de ser, de doar, de dar, de transbordar. Uhum. Existem muitas pessoas que não têm, se revoltam, se vingam, se vitimizam.
se acovardam e se justificam. E elas têm justificativa. Sim. Mas tem outras como você que vai encontrando um jeito de ressignificar, de reconstruir, de se reabastecer para ser, para doar, para ver a diferença que faz resgatar quem está se sentindo abandonado, fazer um carinho em quem precisa, dar um colo, dar um ombro. Isso é mais do que corajoso, é maravilhoso. Assim, me fazia muito bem. Me fazia muito bem. Você falou algo que assim, a gente está falando de... Eu fazia isso com 22 anos, eu tô com 33 anos, enfim. Mas hoje, assim, já de adulto, nos últimos anos eu acabei, acho que a pauta da saúde mental, dos transtornos de personalidade, dos comportamentos, é uma pauta que está muito em alta nas redes sociais. E eu adoro consumir esse tipo de conteúdo, me ajuda a me entender de uma maneira racional e a identificar se, de alguma maneira, talvez, se alguns comportamentos, e eu tenho observado algumas pessoas que eu vejo que passaram por momentos como eu, mas realmente acho que esse desejo de vingança é algo que me chama bastante atenção. Assim, eu já conheci algumas pessoas que foram rejeitadas pela família ou pelo pai, aí realmente fica com um comportamento de vingança daquela figura masculina, ou não gosta de família, ou acha que o casamento não presta. Não, eu não tenho isso, não. Por isso que a gente fala que Eu não tenho a gente Olha, fala graças a assim, Deus, tá? então. Mas quando acontece de eu tive uma fase que eu levei para terapia e resolvi, que era, eu tinha pavor de mulher grávida, porque como a minha mãe vivia engravidando e trazia Pavor em que sentido? pavor no sentido de... Te incomodava? Não me incomodava, mas assim, se fosse alguém grávido, sei lá, eu já achava, é como se eu via uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque em casa foi da seguinte maneira: a minha mãe, ela teve um filho atrás do outro, e a cada criança que chegava em casa, eu sabia que era mais restrição alimentar, que era mais, sabe? Porque a gente teve isso. Eu e o meu irmão, a gente ainda conseguia se alimentar todos os dias. Com o terceiro filho, não. A gente comia mais na escola, sábado e domingo era bem restrito, a partir do quarto até o sexto era assim, refeições esporádicas. Então, cada vez que isso tô te falando de 10 anos atrás, eu tinha isso, assim, quando via alguém grávida, assim, O que que você do pensava? meu círculo, eu falava assim, meu Deus, a pessoa não sabe o que ela arranjou, sabe? Era tipo assim, meu Deus, porque, sabe, a responsabilidade, porque eu já troquei fralda, eu criei os meus irmãos, eu limpava, eu dava banho, eu alimentava, enfim, brincava, assim, é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Mas depois para mim ficou muito claro que, assim, aquela foi a minha configuração de família, a minha configuração de criança, de bebê, de maternidade, naquele contexto que eu nasci, sabe? É bem diferente, é muito individual isso. Com família, a mesma coisa, assim, eu resolvi muita coisa, né? Nossa, como eu tô velho, né? Porque 33 anos. Agora, eu conversando com você, eu lembro de todas as pautas que eu levei para terapia. Na data do meu aniversário, eu costumava ficar super triste, Por quê? porque era assim uma data que era meio que ignorada, né? Era meio assim que ignorada, então me dava uma angústia profunda. Eh, e tive a fase também, e Natal. Nossa, Natal para mim era terrível. Era, né? Agora não é mais. Depois que eu passei a ter uma condição financeira boa, eu trouxe a minha família. Tive a fase de há uns
8, 9 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma turnê de cursos pelo Japão. Fiquei 30 dias no Japão, desci em Nagoya, fiz Suzuka, Osaka, Kyoto, Tóquio. Essa cidade, Suzuka, Nagoya, Suzuka, Osaka, Kyoto e Tóquio. E no Japão tem Disney, então eu fui na Disney. E quando cheguei na Disney, ao invés de eu curtir aquele momento e aproveitar cada segundo, eu fiquei muito mal, porque falei, nossa, os meus irmãos nunca vão saber o que é isso aqui, do que eu estou falando. Aí eu voltei mal da viagem e falei, não, acho que já está na hora, já tenho condições de fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ajudar eles à distância, né? E no início da pandemia, eu trouxe toda a minha família para cá. Tem quando que foi 2018 a pandemia? Todos os irmãos? Menos um que estava preso e um outro que era menor. Tá. Aí eu trouxe a minha 3 irmãs e o meu sobrinho. Os meus irmãos, por parte de pai, eles nasceram depois que eu saí do Uruguai, eu não conheço ainda. Aí, o que aconteceu? Eu realmente, assim, fiquei um tempo sentindo, esporadicamente, eu sentia a culpa da minha vida, porque a nossa vida, ela ficou muito distante, o nosso padrão de vida. E eu acho que o melhor que eu fiz foi trazer eles para cá. Por quê? Sim. No início da pandemia, eu aluguei um apartamento para eles, um apartamento maravilhoso. Eles não usavam transporte público, o meu motorista ficava à disposição. E eu deixei muito claro que, durante esse período, eles iam trabalhar na minha empresa e, enfim, eu ia pagar todas as contas e dar um dinheiro. Que era R$ 2.000 por cabeça, com todas as contas pagas, está mais do que ótimo. É o dobro do que qualquer pessoa hoje. Assim que a pandemia passasse, nós íamos decidir se elas queriam fazer faculdade, que eu ia amar, ou se elas iam querer empreender ou fazer algum curso livre, e eu estava aberto a tudo. Eu achei que empreender trouxesse ascensão social mais rápida, então eu tenho algumas marcas de cosméticos registradas. É basicamente replicar o meu negócio, que já é um negócio milionário. Então, para mim, ia ser mais rápido para elas terem ascensão social. E a todo momento deixei claro que eu estava, claro, arcando com todo esse custo, mas que não era minha intenção gerar algum tipo de dependência. Que eu realmente queria que elas fossem independentes e que tivessem uma boa vida. E foi ótima essa experiência, porque de todas as minhas irmãs, somente uma ficou, que foi a que veio aqui, que está estudando psicologia e assistente social. As outras, elas experimentaram um pouco da minha vida e eu percebi que não era escolha delas. Então aquilo me trouxe uma paz e elas voltaram para o Uruguai super gratas, super felizes. Uma das minhas irmãs trabalha como caixa num supermercado e a outra trabalha numa casa de câmbio, tipo Western Union, sabe? E elas são mega felizes. Elas são felizes mesmo, elas conseguem pagar as contas delas, moram em lugares simples e têm uma vida restrita. Elas não me pedem nada, eu mando dinheiro todo mês, mas se eu não mandar, elas não falam nada, e se eu mandar, eu vejo que elas investem, tipo, aplica, ou, sabe? Desde que elas voltaram para o Uruguai, eu falo, olha, assim que vocês estiverem férias, eu quero levar vocês para Disney. Como elas não têm visto americano e vai ser difícil elas conseguirem, eu falo, vamos na Disney de Paris, que é na Europa. Elas vão fazer a menor questão. Então, isso, para mim, assim, eu entender que, eu amei essa face, assim, sabe, de eu entender que é o meu conceito de sucesso, o que eu acho que é necessário para eu ser feliz, não é o que as outras pessoas acham, O que sabe? é necessário para você ser feliz? Para eu ser feliz, essencial tem um necessário e tem um essencial, que eu considero. Assim, para mim, o necessário é dinheiro. O necessário no sentido de que, assim, eu não fui feliz com a experiência que eu tive de pobreza. Eu acho incrível essas pessoas que contam assim, eu era pobre e morava no Nordeste e a gente comia todo dia arroz
cuscuz, sabe? Cuscuz Não, a minha pobreza foi outra, foi uma pobreza de prostituição, sabe? Então, tudo aquilo que é vinculado a... nós fomos despejados, para você ter noção. Eu tive que pegar os meus irmãos e sair da casa, porque a minha mãe não pagava o aluguel. Então, tudo que me traz algum tipo de insegurança, ou de moradia, ou de alimentação, eu realmente me desestabiliza. Então, para mim, o dinheiro ali é necessário. E essencial eu acho que, assim, o ecossistema que eu construí, onde eu não tenho muitas pessoas, assim, que eu me relaciono, mas as minhas amigas são amigas de 10 anos, de 6 anos, de 20 anos. É mais ou menos assim. Então eu estou escutando que dinheiro é simbólico, né? Sim. Agora, Você me diz que é importante para você segurança e amor. segurança afetiva, segurança e amor. Exatamente, Não sim. é lindo isso? Eu acho que é equilibrado, né? Eu não deposito a minha vida 100% nas minhas conquistas financeiras. Assim, eu realmente me observo bastante, eu observo muito as pessoas, eu gosto de remunerar bem as pessoas. A minha empresa hoje, imagina, o meu escritório ele tem 1.600 metros, a minha empresa hoje, eu não sei se já bateu o lucro presumido, mas é uma empresa que fatura aproximadamente 50 milhões de reais por ano. Eu não tenho um processo trabalhista em 10 anos de empresa. Eu tenho orgulho de dizer isso. A minha empregada doméstica, ela ganha 3 mil reais na carteira, sabe? Então, eu acho que o dinheiro... Eu doei recentemente 200 mil reais para o Marajó. Com esse valor, foi construído um posto de saúde e comprado um bote, daqueles botes de madeira que eles usam, que tem um teto, assim. É tipo de jangada, que fala, assim. Sei. Mas é um bote maravilhoso que cabem 18 pessoas para irem se vacinar, fazer consulta no posto, pegar a cesta básica. Doei mais 200 mil reais para o Rio Grande do Sul, isso no Pix, porque às vezes as pessoas fazem o seguinte marketing: eu peguei 200 mil reais de produto da minha marca, mas na verdade é 20 mil reais de custo, entendeu? Não, foi uma transferência. Então, eu gosto disso do dinheiro, sabe? Disso do dinheiro. Eu conheci uma menina no Instagram também, que ela teve uma infecção e perdeu as pernas, teve que amputar as pernas e os braços, e eu fiz um Pix para ela de 10 mil reais. Já tinha uma vaquinha rolando para comprar as próteses. Aí eu falei: não, eu vou mandar esse dinheiro para você na sua conta pessoal, para você se cuidar, para você comprar roupa, mandei produtos também. Então, eu acho que o dinheiro tem isso, sabe? Que você realmente se consegue utilizar de uma maneira positiva. Eu amo, por exemplo, que na minha empresa já tem várias pessoas que se formaram, que entraram na minha empresa e eram estagiários e fizeram faculdade. Aí a pessoa se formou, mas não quer sair da empresa, entendeu? Tem isso. Tem gente que comprou apartamento próprio. Eu acho que o dinheiro é maravilhoso para isso. O dinheiro não é o dinheiro que faz isso. Não? É o quê? É você. Não, também, né? Eu adoro Tem muita gente multiplicar. que não faz nem isso aqui, ó. Você conhece pessoas assim? Conheço, odeio mesquinharia, tá? Mas tá cheio, eu também conheço várias. Porque Quer dizer, o dinheiro... eu me permito sentir ódio também, é normal? Nós somos humanos, né? Ok. Mas Depois tem mais água? Você... Eu odeio mesquinharia. Você Odeio, nossa. sabe o valor do que é importante, o valor do dinheiro, e descobriu o seu dom, não desistindo de si, fazendo com que as pessoas também pudessem descobrir o que muitas vezes elas tinham perdido. Porque quando você arruma um cabelo, quando você faz uma make bonita, quando você cria um produto... Quando a pessoa se olha no espelho e se reconhece, aquela sensação para mim é incrível. Porque a mulher precisa se reconhecer no espelho, não é sobre o meu trabalho. É sobre eu conseguir interpretar como ela quer se ver no espelho. Se eu conseguir isso... Nossa, eu fazia muita noiva. E as minhas maquiagens eram muito atemporais. Até hoje, nossa, eu tenho uma noiva, duas noivas no Instagram, a Priscila, Pri Petit, o Instagram dela, e a outra é Michelle. Esporadicamente, elas postam, TBT do meu casamento. E aí ela assim, nossa, ainda... Aí, tipo assim, muito atemporal. Sabe, eu sempre fazia umas coisas que... enfim. Você tem orgulho de você? Sim.
Meu Deus, a pessoa, né? Eu tenho assim, Tem? sim, eu acho que eu posso melhorar, mas eu tenho Sempre, sim, sim. sempre, mas ter Eu acho que eu orgulho de posso si é bom, né? melhorar. Eu tenho uma boa autoestima, eu acho, porque a minha autoestima na terapia, eu aprendi a fortalecer a minha autoestima realmente na minha história, assim, na minha jornada, não nos meus resultados financeiros só, que eu já tive uma fase de achar que a minha autoestima estava ali nos meus resultados financeiros, mas ela não é fortalecida no que eu vejo no espelho, de eu me achar bonito e gostoso e pá, essas coisas não. Pega essa aguinha aqui, só pra gente dar um... Vamos trocar. Mas eu tenho orgulho, eu acho que sim. É porque tá certo isso, assim, eu tô com dificuldade de dizer que eu tenho orgulho de mim mesmo. Por quê? Não sei, mas eu tenho orgulho da minha jornada. Se quando eu olho, eu acho que é uma jornada que, se eu visse numa outra pessoa, eu ia admirar demais. Por que que dá pra ver orgulho na jornada e é difícil ver orgulho em você? Não sei, porque eu acho que eu errei bastante. Assim, eu também errei bastante. Ah, já fui rude com algumas pessoas, já tive vários comportamentos que eu percebia que eram da minha mãe. Já tive também. Você me admira? Sim, Eu também já acho você tive. incrível. Eu já tive. Sim. Ah, Eu já então, falhei bastante. eu. Se eu te contasse que eu falhei várias vezes, que eu fiz coisas que eu não me orgulho, que eu olho pra trás e Pode vejo acontecer? Pode gafes, acontecer, né? você ainda assim teria orgulho de mim? Sim. Acho que ia ser até mais humano, não? Eu ia achar mais humano, assim, mas nossa, que acessível, assim, que Então olha pra você. próximo. Olha pra você. Hum. Mas eu acho Você que mais. merece ter orgulho de você? Eu acho que sim. Sim. Nossa, tá tendo uma insegurança, eu achei também. É bom você ouvir, né? Por isso que a terapia é maravilhoso. Tá faltando, Então, acho que, frisar um então, pouco isso. então vamos fazer um exercício juntos aqui. Repete pra mim 3 vezes do fundo do seu coração. Eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho de mim. Sem rir, sério. Eu tenho orgulho de mim. Eu realmente tenho orgulho de mim. Tá? Agora repete, se Porque é isso. posicionando firme e fala isso do fundo do coração. Eu tenho orgulho de mim. Tá certo? Assim. Eu senti. Última vez, sem duvidar que Ok, tá certo ou errado. Do coração. ok. Conversando com você, então vamos lá. Conversando com você, realmente olhando para esses últimos 30 anos, desde que eu tenho memória, eu tenho orgulho de mim, sim. Da minha jornada. É, acho que é uma jornada que, se fosse de uma outra pessoa, eu ia ter admiração. Sim, Não importa bastante outra admiração. pessoa, mas você importa. Ai, Eu quero que você tire uma cartinha aqui. ah, ok, Qual você quiser. ok. Pode ver ou não? Por favor. Um lugar Um lugar no mundo, assim, ou em que você mim? quiser. Tá. O que essa palavra tem a ver com o teu íntimo? Um lugar. Acho que é minha mente. Eu acho que tudo acontece na minha mente. Assim, eu me perco dentro da minha mente, sabe? Eu percebo muito isso. Isso é bom ou ruim? Eu amo isso. É. Eu amo. Eu não me sinto muito confortável com muitos estímulos. Tipo assim, muitas pessoas, muita música, muita luz, muito barulho, muito. Eu me sinto muito confortável dentro da minha mente e eu fico bastante assim me analisando situações. Às vezes eu foco muito em vida pessoal, aí quando eu dou uma saturada, eu volto pro profissional. Então, eu assim, é um lugar que eu amo, assim, essa coisa de minha mente e de minha paz. Qual é o melhor lugar do mundo para você? Eu amo minha casa. Eu amo minha casa. O que você mais gosta de lá? A minha casa, É. tem silêncio e tem espaço. Que quando a gente
dormia todo mundo num quarto desse tamanho, né? Então hoje pra mim ter uma casa gigante, ai, é maravilhoso, eu amo. As pessoas acham que eu me sinto sozinho, tá? E que eu minto quando eu falo que eu não me sinto sozinho, mas nossa, então, ai, pra mim é maravilhoso eu ter espaço, assim como pra outras pessoas é maravilhoso ter a casa cheia, né? Tem gente que ama ter a casa cheia, pois eu amo minha casa vazia. Eu acho que você ama a sua casa cheia de você. Aham. Sim, não, a minha casa é tudo eu. Sim. Até eu tô com medo que às vezes penso, se eu quiser vender e me mudar, quem que vai comprar? Minha casa é tudo eu. Eu fico pensando que é cheia de Mas tem 4 você, cachorros e um gato. é cheia de você, e você tem segurança que ninguém vai te mandar embora. Aham. Sim. Isso é bom, né? Quando eu fazia terapia, ela falou: Agostinho, esse negócio de casa própria é coisa da gente que não tinha onde morar. Minha filha, que o pai dela é rico e tem vários imóveis, ela nunca nem pensou em comprar o próprio apartamento. Aí eu falei: nossa, faz todo sentido. Tanto assim que quando as minhas irmãs vieram pra cá, que eu aluguei um apartamento para elas, eu fiquei em pânico. Falei, meu Deus, eu tenho que dar um jeito urgente de comprar um apartamento para elas, porque se acontecer alguma coisa, eu não tiver dinheiro para pagar aluguel, elas vão ter que voltar para casa. E a minha irmã mora no meu apartamento, não é um apartamento que eu tenho. Esse caderninho é um presente para você. E eu vou fazer uma mensagem Ok. em voz alta Uhum. para você guardar Tá. no fundo do seu coração. Ok. E sempre que você quiser lembrar um pouquinho de você, o caderninho pode ajudar. Ok. Sabe uma coisa que eu admiro sua, que eu acho que eu poderia ser um pouco mais? Eu ainda sou um pouco restrito a demonstrar afeto. Eu realmente, as pessoas que eu amo, eu falo o tempo inteiro que eu amo, eu amo tanto, assim, que eu abraço e nossa, amo demais. Mas eu acho que você é muito amorosa, que fala, né? Se, que você é carinhosa com todas as pessoas, não precisa exatamente ter um vínculo afetivo. E eu acho isso incrível. Eu falo assim, gente, eu acho que isso é muito legal. Que bom! Eu falei para você hoje Porque que o parece que que... você não tem vergonha de demonstrar os sentimentos, independente do que possa estar acontecendo do outro lado, né? Pois é porque eu não tô preocupada com o que as Hum, pessoas vão fazer com aquilo que eu transbordar nelas. Mas eu ok. tô obstinada em contar o A que eu ser assim. sinto. Entendi, Faz bem para mim. entendi. Muitas pessoas que vêm na tua rede social com esse olhar também, né? É Esse é o isso? seu olhar. Ah, E ok. eu gosto do seu olhar. Ah, ok. Você tem um olhar sensível. Ah, então, quando eu vi você, assim, alguns anos atrás, eu ia te achar super chata. Eu ia falar, ai, nossa, que preguiça dessas pessoas. Mas hoje eu acho importante a pessoa ser carinhosa, tá? Será que é a idade? É a idade? Ou naquela época tava na mágoa e agora não tô mais? Não sei se é idade. Eu acho que tem momentos que a gente tá mais apto para algo. Em Tá. outros momentos que a gente... Não tem hora que a gente gosta de um filme, depois a gente não consegue mais Nossa, eu tive ver? uma época que as pessoas me abraçavam, demonstravam carinho, eu ficava em pânico, falava assim, Me meu larga, Deus, né? me larga, socorro. Quer ver gente sorridente? Vou deixar uma Que fala mensagem assim, para você. fechou. Eu querendo puxar assunto. Você receberá? Por que não? Então Talvez tá bom. não tenha uma demonstração aqui agora, mas eu posso ler, sentir e mandar mensagem depois. Tá bom. É só para você receber. Ok. Ó, que bom que você não foi embora. Que bom que você encontrou seu caminho. Uhum. Soube usar a dor como ferramenta construtiva de amor. Fez pelos outros aquilo que queria tanto e Uhum. precisava tanto que fizessem por você. Isso
chama-se coragem. Não acabou. Isso é o seu dom. Para mim, a sua luz de existência. Que orgulho ter o seu sobrenome. Que orgulho constatar seu crescimento. Que orgulho você contribuir para o mundo se sentir e ser mais bonito. Como que ela consegue fazer essa leitura das pessoas assim? Com muito amor. Amei. Nossa, eu amei demais. Muito amor para você. Amei demais. Fui super vulnerável com você. A gente se vê na próxima sessão. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.